Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica de 2 Coríntios, capítulo 3 e 4. Hoje está bastante frio e nós estamos aqui tomando o chá de tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Se apoie sempre na palavra de Deus, porque ela nos fortalece. Paulo já começa aqui o capítulo 3, que é uma carta, mas eu percebo que ela é a continuação do capítulo 2, é a continuação da carta que ele estava escrevendo. Por quê? Ele fala que ele continua o mesmo assunto que nós lemos lá no capítulo 2, no outro vídeo. Ele continua falando sobre acerca do testificar de si, de testificar dos outros, né? Então ele fala assim, creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para falar-lhes a nosso respeito. E nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta que eu necessito são vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo escrita por nós. Ou seja, as pessoas foram ensinadas e doutrinadas por eles. Então, por isso que eles são uma carta escrita por eles. Carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo, do Deus vivo. Não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. É muito bonito. Paulo, ele escreve com palavras tão românticas, eu acho, para descrever coisas tão profundas, coisas tão espirituais. E é verdade, né? Porque, assim, líderes que formam pessoas, principalmente quando são pessoas, assim, na parte espiritual, né? Líderes espirituais, eles não estão formando com caneta e tinta, né? Estão formando com o Espírito Santo de Deus. É bem claro isso que ele está explicando aqui e realmente é o que acontece na nossa vida atualmente. Lembra que eu sempre pontuo para vocês sobre a humildade de Paulo como líder? Então, olha só o que ele fala aqui. Dizemos isso por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo, não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos e o êxito que obtemos vem de Deus. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá vida. Entretanto, aquele velho sistema de lei, gravado com letras em pedras, que terminava em morte, veio com tal glória que o povo não pôde fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor no seu rosto, ainda que esse brilho já tivesse desvanecido. Mas deveríamos esperar uma glória muito maior nesses dias, quando o Espírito Santo está concedendo vida? Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante a Deus. Toda a glória é sempre para Deus. Ele pode falar de obras, ele pode falar de tudo, mas ele sempre dá glórias para Deus. E isso é muito importante. Nos versículos seguintes, ele começa a falar sobre essa questão daquele momento que a revelação é entregue a Moisés e que o rosto de Moisés está resplandecido de glória, que é necessário cobrir o rosto de Moisés com um véu. E aí ele fala que além do rosto de Moisés estar coberto com um véu, o entendimento do povo também está obscurecido e vendado, porque eles não conseguem entender a lei. E aí ele diz assim, ainda agora, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro da antiga aliança, porque esse véu só pode ser removido por meio de Cristo. Os judeus não acreditam em Cristo, tanto que eles continuam a contagem de anos, eles não zeraram um ano como nós zeramos, nós os cristãos.
Até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, um véu cobre os seus corações. Está aqui no versículo 15. Mas sempre que alguém se volta aos seus pecados para o Senhor, o véu é retirado. O véu é rasgado. Porque o véu se rasgou lá no dia, né? O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida. E onde está o Espírito, aí há a liberdade. Essa liberdade que a Bíblia fala. E todos nós, no entanto, nós não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelho que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Eu quero ser cada vez mais e mais semelhantes a Cristo. E você? E no capítulo 4, a carta continua. Foi o próprio Deus, em sua misericórdia, que nos deu este trabalho maravilhoso. E por isso nunca desanimamos. Enrosquei na palavra. Não procuramos enganar o povo para que creia. Não estamos interessados em fazer trapaça com ninguém. Sempre honesto, Paulo, em todas as suas cartas. Nunca procuramos fazer com que alguém creia que a palavra de Deus ensina o que ela não ensina. Muita clareza também em suas palavras. Nós nos abstemos de todos esses métodos vergonhosos. Achamos-nos na presença de Deus quando expomos a palavra. E por isso dizemos a verdade, como todos quantos nos conhecem concordarão. Se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. Por que ele está falando isso? Algumas pessoas estão cegas e surdas, né? Mas isso porque está explicando aqui no próximo versículo. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho, da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Satanás faz isso na nossa vida. Nós não vamos de um lado para o outro pregando-nos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. O que ele está dizendo aqui? Ele não fica andando para lá e para cá falando dele, falando de Pedro, falando de Tiago, falando de qualquer outro. Não, ele está falando de Jesus. Então ele está dizendo o quê? Eu sou compromissado com aquilo que eu falo e eu estou falando da salvação. Então não estou perdendo tempo. Tudo quando dizemos de nós mesmos é que somos escravos de vocês. Por quê? Ele está querendo dizer isso aqui. Por causa daquilo que Jesus fez por nós. Ele é escravo das pessoas, por quê? Porque ele tem essa necessidade de trabalhar em favor do evangelho, entendeu? Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. É o brilho da glória de Deus que está no rosto de Jesus. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. Nós não temos poder para fazer nada, provém tudo de Deus. Todas as obras. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Porém, não somos esmagados. Ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. Isso ele está falando do quê? Do nosso dia a dia. Está falando de ontem, está falando da época dele, está falando de agora, do seu dia a dia e do meu. Por isso que eu estou emocionada. Mas não desesperados, ou seja, não se desespere. Somos perseguidos, mas não abandonados. Deus nunca nos abandona. Ele está sempre com a gente.
Somos abatidos. Tem dia que a gente não aguenta, que é muito pesado. Mas não somos destruídos. Estamos aqui. Aconteceu muita coisa já. Já aconteceu muita coisa na sua vida. Já aconteceu muita coisa na minha vida. Mas nós estamos aqui. Estamos fortes. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte. Tal como aconteceu com Jesus. Assim, fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Todos os dias nós sofremos e padecemos. Somos regados de livramentos. Deus cuida de nós com escudos e coberturas. E nós estamos aqui, firmes e fortes. Sim, vivemos sob constante perigo de morte para nossas vidas por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais, de modo que a morte está agindo em nós, porém isso resulta em vida para vocês. Olha só. Está escrito, criei, por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. E sabemos que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor, Jesus da morte, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele juntamente com vocês. Este nossos sofrimentos são para o benefício de vocês e quantos mais dentre vocês forem ganhos para Cristo pela sua graça. Maior será o número de pessoas que farão orações de agradecimento para a glória de Deus. Então, quanto mais pessoas, mais agradecimento, mais glória para Deus. Por isso, nunca desanimamos. Não é pra gente desanimar, pra gente sempre perseverar, sempre ser valente. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando a cada dia. Tem um outro texto que fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã. A força, embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo o sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Ou seja, para a gente sempre levar o nosso pensamento para a glória, para aquilo que a gente vai ter na eternidade. Porque tudo isso que a gente passa aqui é momentâneo. Vai passar. Essa vida é uma passagem. Tudo que está acontecendo aqui é uma passagem. É pra gente ser forte, valente, aguentar firme, crer que Deus está com a gente, porque Ele está. Ele está. E seguir em frente. Essa palavra aqui, esse trecho, olha, pega capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do verso 8 em diante. Pega esse texto, todas as vezes que você não estiver aguentando, e lê. Pega e lê. Porque é a pura verdade. Portanto, não olhamos para aquilo que não podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver dura apenas um pouco, mas o que não se vê dura eternamente. Ele sempre finaliza com uma esperança. Muito bom, né? Muito bom. Que você possa ficar com essa mensagem no seu coração, reverberando, ruminando, como você quiser, mas que você pegue essa mensagem e leia, releia, e leia, releia, e medite, e guarde no seu coração, e que ela te alimente, que ela te conserve, que ela te suporte, que ela te ajude no seu dia a dia, para você continuar sendo valente, sendo forte e aguentando todas as adversidades do dia a dia. Porque a glória que virá é muito maior do que tudo isso. Muito obrigada por essa leitura. Eu espero que você tenha aprendido mais de Deus, assim como eu aprendi.
E eu te espero na próxima leitura aqui comigo. Um grande beijo, um grande abraço. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.